da-da, zippity-doo-dah, zippity-yay. My, oh my, what a wonderful day. Danny DeVito é um ator, diretor e produtor americano que há quase meio século vem encantando os fãs com seu talento multifacetado e humor cintilante. Ele consegue fazer personagens de quadrinhos encantadores e personagens dramáticos profundos. Nesse vídeo a gente vai saber mais sobre esse ator carismático e essa personalidade extraordinária. Mix Show apresenta... Danny DeVito, como é a vida do gêmeo de Schwarzenegger e como ele gasta a fortuna dele. Danny Michael DeVito Jr. nasceu em 17 de novembro de 44 na pequena cidade americana de Netuno, em Nova Jersey. Os pais dele eram italianos. Eram pessoas muito simples e distantes do mundo da arte. O pai foi confeiteiro e empresário, abriu uma lavanderia, um salão de bilhar e uma barbearia um atrás do outro. No fim das contas, ele escolheu a barbearia e colocou toda a energia dele lá. Por conta da tradição das famílias italianas tradicionais, ninguém duvidava que Danny também ia ser barbeiro. Depois de se formar numa boa escola católica e estudar para ser cabeleireiro, ele se armou com a tesoura e o pente e partiu para o negócio da família. O salão de beleza era copropriedade de outra família muito amiga, e um dia a velha tia Nicholson contou para Daniel que tinha um sobrinho que era um grande ator. Ele ficou interessado e logo encontrou tempo para ir para o cinema, onde ele curtiu assistir A Loja dos Horrores, de Roger Corman, com o inimitável Jack Nicholson. Depois da sessão, ele se tornou uma pessoa diferente. Ele começou a sonhar em ser ator. Só que o cara não tinha pré-requisitos para isso. Ele era extremamente baixo, com só 1,40 m e com um físico longe do padrão esperado. Na época de escola, os colegas de turma faziam bullying com ele e os pais viviam levando ele ao médico, tentando descobrir a causa dessa questão. Eles não encontraram nenhuma doença na época e só depois de um tempo descobriram o que era. Danny sofre de uma doença genética rara que retarda o crescimento ósseo. Mas nem a baixa estatura nem o excesso de peso o impediram de cativar os colegas com piadas hilárias e histórias de terror assustadoras que faziam maior sucesso. Ele percebeu que era absurdo o desejo de se tornar o segundo Nicholson. Aí, muito prudente, Danny decidiu abordar o objetivo de um ângulo diferente. Ele se matriculou em cursos de maquiagem na Academia de Artes Dramáticas de Nova York, que também tinha atuação. Depois de se formar, ele foi para Hollywood, onde ele ficou 2 anos tentando conseguir um papel, invadindo intermináveis castings durante o dia e trabalhando como guarda à noite. Muito persistente, o cara deu sorte depois de decidir deixar a fábrica dos sonhos e ir para Connecticut trabalhar no centro de verão de Eugene O'Neill. Lá ele conheceu Michael Douglas, de quem ele ficou muito amigo e até dividiu um apartamento alugado em Manhattan por um tempo. Cada um pagava $75. Foi Michael quem finalmente o ajudou a chegar até Lona. O primeiro papel de Danny DeVito foi no filme Dreams of Glasses, de 70, mas a estreia foi seguida de pequenos papéis em filmes como La Mortadela e As Aventuras de um Velhaco. Aí Danny decidiu focar nas produções teatrais da Broadway. Foi só em 1975 que Michael Douglas chamou Danny para fazer um papel na versão cinematográfica de Um Estranho no Ninho. O filme foi um sucesso, e com o dinheiro que ganhou, Danny comprou uma pequena casa com piscina que ele tanto sonhava. All right, now each one of us has got a fish. What are you laughing at, Martini? You're not an idiot? Huh? You're not a goddamn loony now, boy. You're a fisherman. Para ele, o filme não foi só um trampolim para o grande cinema, mas também a prova de que qualquer sonho pode se tornar realidade. O importante é fé, trabalho e intuição. Foi a intuição que o levou a aceitar um papel na série de televisão Táxi, só que Jack Nicholson estava tentando convencer ele do contrário. Em 1980, Danny ganhou o Globo de Ouro pelo papel como despachante mal-humorado Luiz de Palma, e um ano depois veio um Emmy e um exército de fãs. Hey, Tony, you get creamed in your fight last night? What's it like having a cauliflower back?
I didn't get creamed. I lost on a decision. I'm impressed. Aliás, Dani, que era muito temperamental, não dava bola pros fãs, porque há uma década o coração dele já era da atriz americana Ray Perlman. O encontro aconteceu no teatro. Ele estava no palco, ela como espectadora, e depois da apresentação eles foram apresentados um ao outro por um conhecido. Dani ficou super feliz. Primeiro, ela não era muito mais alta que ele, e depois eles logo ficaram muito próximos, como se eles se conhecessem a vida toda. Depois de algumas semanas, Rhea foi morar com ele e em 92 eles oficializaram a união. Um ano depois, a família aumentou e aí o papai coruja ficou um ano inteiro sem trabalhar, se dedicando em tempo integral a cuidar da filha recém-nascida, Lucy Chad. 2 anos depois nasceu a segunda filha, Grace Pham. Enquanto isso, Dani aumentou a lista de filmes com Bananas e Milhões e Laços de Ternura. E em 1984 ele estrelou Tudo por uma Esmeralda, que foi um sucesso significativo de bilheteria e ganhou vários prêmios de prestígio. It's a piss-poor idea. It's nothing but trouble. Look, we've stolen enough of these antique trinkets to keep us living comfortably for the rest of our lives. Let's kiss off this third world toilet. Depois vieram papéis nas comédias Johnny o Gangster, O Campeão de Audiência, Executivos em Apuros, Quem Tudo Quer Tudo Perde, no filme de aventura A Joia do Nilo, além da dublagem do desenho My Little Pony. O público também apreciou a atuação vívida de Dani na comédia Por Favor, Matem Minha Mulher, em que ele fez um dueto com Bette Midler. Compassion and mercy? What the hell's going on over there? I thought you people were ruthless. We are, Mr. Stone. But then what's this phone call about? Em 87, ele fez o melodrama Os Rivais e participou da paródia de comédia bizarra Jogue a Mamãe do Trem, na qual ele não só trabalhou como ator, mas também tentou dirigir pela primeira vez. Crisscross, like in the movie. Done. Owen, what the hell did you do to my wife? I don't want to say on the phone. All I can tell you is that I killed her last night. Essa estreia na carreira dele veio junto com um evento familiar muito alegre, a chegada do filho Jack Daniel. Danny estava absolutamente encantado com as crianças. Elas mostraram o sentido da vida, e ele curtiu o conforto, as celebrações familiares e a diversão. Nem as religiões diferentes dele e de Ray atrapalhavam isso tudo. Eles mesmo dizem que só tristeza e o mau humor eram proibidos em casa. Um ano depois surgiu uma verdadeira joia na carreira de Danny. A comédia Os Gêmeos revelou o talento cômico de Arnold Schwarzenegger, um dos atores mais brutais de Hollywood. Well, money talks and bullshit walks. How can bullshit walk? That's slang, huh? Yeah. A gente tem que dizer que a logística do início das filmagens causou maior nervosismo. Por causa da pressa monstruosa e do desejo de obter o consentimento de Danny e Arnold para participar do projeto, os funcionários da Universal tiveram que assinar contratos com os agentes deles na mesa de um restaurante, num guardanapo. Mais tarde, Danny, todo sentimental, até emoldurou o guardanapo. Aliás, ele é muito supersticioso e carrega ao mesmo lenço um tipo de talismã para ele, e quase sempre está de preto. O problema do estúdio com irmãos gêmeos não era apenas a falta de tempo, mas também de dinheiro. Eles não tinham dinheiro para pagar um cachê generoso, então chegaram a um acordo de que eles receberiam só uma porcentagem dos lucros. Mas o sucesso colossal de 217 milhões de dólares rendeu muito dinheiro a Danny e Arnold. A dupla hilária de Vito e Schwarzenegger interpretando gêmeos completamente diferentes foi tão convincente que Arnold ainda o considera o melhor filme da carreira dele e sempre pediu uma sequência, com o título de Trigêmeos. Infelizmente, esses planos ainda não se tornaram realidade, mas os fãs ainda têm esperança. Por exemplo, no ano passado, relataram que o roteiro do filme já estava pronto, as filmagens estavam rolando em Boston e Tracy Morgan seria o terceiro irmão. Depois das comédias A Guerra dos Roses e Com o Dinheiro dos Outros, além da dublagem de Os Simpsons, foi lançado em 1992 o filme de ação Batman Returns, dirigido por Tim Burton.
Danny fez um dos papéis principais do filme, se transformando no Pinguim, o vilão completamente infernal. Inicialmente, eles tinham convidado Dustin Hoffman para esse papel, mas por algum motivo ele não quis e o teste de elenco reuniu um monte de estrelas. Entre muitos outros, eles consideraram Marlon Brando, Rowan Atkinson e Joe Pesci. Foi Jack Nicholson que bateu o martelo, se oferecendo para dar o trabalho a Danny. E começaram longas horas de ensaio, preparando e aplicando a maquiagem cenográfica, que era quase uma obra de arte. Como Burton recebeu carta branca para mudar o roteiro e os personagens, o Pinguim do cinema tem uma aparência diferente do da história em quadrinhos original. O personagem de Danny é trabalhado no preto, tem cabelo comprido e encaracolado, usa uma capa gótica e um babado branco. Esse estilo foi criado com tanto sigilo que, segundo os termos do contrato, Danny não podia falar nem com a família sobre os detalhes da preparação para o filme. Quando as fotos do processo de maquiagem finalmente vazaram para a imprensa, a Warner Bros. Iniciou uma investigação e contratou detetives particulares. Só que o resultado da investigação não foi anunciado. No fim das contas, o filme teve um faturamento de bilheteria mais do que decente, ultrapassando 250 milhões, e também recebeu inúmeras indicações a prêmios de prestígio, incluindo o Oscar, o BAFTA e o Saturno. I've been down here too long. It's time for me to ascend, to re-emerge. With your help, your know-how, your savvy. Em seguida, foram lançados os filmes Hoffa, Um Homem e uma Lenda, Dias Amargos, Um Novo Homem, Felony, Quando as Leis São Rompidas e O Nome do Jogo. Not bad. Not bad. No wonder you're Martin Weir. Oh, yeah. That's what I think of you. Nothing. I believe it. I believe it. Danny também dublou um melodrama Olha Quem Está Falando Agora. Ele também se reuniu com Arnold Schwarzenegger na comédia Júnior e participou como produtor da criação do icônico filme Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. Em 96, ele trabalhou de novo com Tim Burton no filme de ficção científica Marte Ataca, com elementos de humor ácido e sátira política. No filme seguinte, Matilda, Danny apareceu como diretor e estrelou com a esposa Ray, faturando um cachê de $5 milhões. No set, eles ficaram muito próximos da atriz principal, Mara Wilson, de 9 anos. Durante as filmagens, a mãe dela morreu de câncer. Foi muito difícil para a menina, e Danny e a esposa tentaram apoiá-la. Mara ficou triste que a mãe não chegou a ver o filme, mas Danny contou para ela que tinha mostrado a ela o filme antes da edição final. I say appearance is 9/10 of the law. People don't buy a car, they buy me, which is why I personally take such pride in my appearance. Well-oiled hair, clean shave, snappy suit. Now run along and get ready for a big day of learning, kid. Os próximos trabalhos de atuação dele incluem Los Angeles, Cidade Proibida, O Homem que Fazia Chover, O Mundo de Andy, As Virgens Suicidas, A Chave do Sucesso e Volta por Cima. Em muitos filmes ele trabalhou não só como ator, mas também produtor. Em 2003, ele dirigiu a comédia ácida Duplex com Ben Stiller e Drew Barrymore. Um ano depois, ele apareceu na série lendária Friends, em um episódio em que ele fez o papel hilário de stripper. Nos anos 2000, ele trabalhou muito no cinema e na televisão, por exemplo, na comédia Be Cool, O Outro Nome do Jogo, no drama policial A Última Aposta e a série de TV It's Always Sunny em Filadélfia, com o personagem dele aparecendo até 2021. It's a lucky thing I had my pieces. Your pieces? My guns. Oh. Anyway, I started blasting. Bang! Wow. Bang! Well, I don't see so good, so I missed. Then they ran away. I ran after them. Em 2012, ele participou do projeto de animação O Lorax, Em Busca da Trúfula Perdida, dublando o Espírito da Floresta. O destaque foi que ele dublou o personagem em várias línguas, incluindo alemão, italiano e espanhol. Depois vieram os desenhos animados É o Bicho e Dumbo. Enquanto ele estava arrasando no set e nos estúdios de dublagem, a vida pessoal estava desmoronando. Ray vira e mexe ouviu umas fofocas sobre o marido temperamental. Danny sempre fez sucesso com as mulheres e vivia cercado por lindas e jovens atrizes. Mas como não tinha nenhuma prova de traição, ela seguiu em frente. Mas até mesmo a paciência angelical dela chegou ao fim.
Em 2012, eles anunciaram a separação por meio de jornalistas. Mas depois de um tempo eles voltaram, mas foi por pouco tempo. Em novembro de 2016, ela pediu oficialmente o divórcio. Esse processo está em andamento há anos e, de acordo com relatos da mídia, vai custar ele dezenas de milhões de dólares. O motivo foi o caso dele com Sandra Seelin Lipsky, uma loira encantadora, diretora de um festival de cinema. Danny e Rhea se separaram e venderam a mansão da família em Beverly Hills em abril de 2015. Como souberam, eles receberam 28 milhões pela casa, mas de início eles pediram mais 6 milhões. A luxuosa residência com piscina foi consideravelmente redesenhada pelos novos proprietários e foi recentemente comprada por Jennifer Lopez e Ben Affleck. Ninguém sabe do destino da outra propriedade conjunta. Ray e Danny são coproprietários de uma bela casa beira-mar em Malibu. Lá não tem ouro nem estuque, e o interior é minimalista e claro. Todos os quartos são decorados com bom gosto e literalmente carregam a ideia de conforto e harmonia. Os quartos são muito iluminados, com predominância de cores claras com detalhes brilhantes, que são os acessórios e tecidos. Eles contaram com o trabalho de artesãos de pedra e madeira e os materiais de acabamento usados não vieram de longe, eles preferiram a produção local. O ator geralmente é muito sensível ao meio ambiente e tenta fazer parte dele. Ele foi uma das primeiras pessoas em Hollywood a comprar carros ecológicos. Ele comprou um General Motors EV1 em 1996 e mais tarde um Toyota Prius. Além dos carros ecológicos, ele tem um Cadillac Eldorado executivo na garagem, além de um Nissan Leaf de 26 mil dólares e um Range Rover de 82 mil. Hoje, a fortuna de Danny DeVito é estimada em 80 milhões de dólares. Além da renda das filmagens e da produção, ele muitas vezes aparece em campanhas publicitárias. Por exemplo, em 2006, a marca de café Nespresso juntou Danny com o embaixador George Clooney, o que deu num vídeo bem interessante. Danny também já anunciou o M&M's, o Lipton e até um aplicativo de contabilidade. Os ativos dele incluem produtoras e o time de futebol da cidade natal, Neptune Angels. Ele investe no ramo de restaurantes e é dono de vários estabelecimentos na Califórnia e na Flórida. Além disso, ele tem a empresa de licor italiano Limoncello. Eles dizem que a bebida é feita exclusivamente de limões cultivados em Sorrento. DeVito geralmente é muito seletivo com a alimentação. Em particular, ele não come carne nem nenhuma besteira. Ele não deu o braço a torcer nem mesmo no set. Durante as filmagens de Com o Dinheiro dos Outros, em que ele deveria comer donut, eles fizeram um donut especialmente para ele, sem gordura e sem açúcar. Danny DeVito foi elogiado por críticos e especialistas. Em 2011, ele ganhou uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Nos últimos anos, ele apareceu na série do amigo Michael Douglas, O Método Kominsky, na fantasia Dumbo e Jumanji, próxima fase, no drama esportivo The Survivor e também dublou vários desenhos animados. Recentemente, ele explorou uma nova área do talento dele escrevendo um conto para os quadrinhos Gotham City Villains, com o Pinguim e a Mulher Gato. Em 6 de março de 2023, estreou a série A História do Mundo Parte 2, que ele também participou. E em julho do mesmo ano, ele apareceu no filme de fantasia policial Mansão Mal Assombrada. Os fãs o adoram e 50 mil deles até assinaram uma petição para ele interpretar Wolverine em futuros filmes da Marvel. Que papel você gostaria que ele fizesse? You guys all think I'm a hero, and I'll accept that responsibility. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e não se esqueça de se inscrever para não perder nada do que vem por aí.